Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar de um tema que está sendo muito importante para a gente agora, em período de quarentena, que é o gerenciamento de projetos à distância. E eu acho que o primeiro questionamento, desculpa, o primeiro questionamento em relação a gerenciamento de projetos à distância gerenciamento de projetos à distância é realmente um bicho de sete cabeças? É realmente algo que eu preciso me preocupar agora? Que eu preciso pensar? É um processo que eu preciso repensar e que a gente precisa trabalhar ele de uma forma diferente, com um olhar diferente agora? E eu tô aqui para poder falar que sim, e que eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens de dar atenção para esse tópico nesse momento. Primeira vantagem em relação aos processos, né? Se a gente repensa a nossa forma de gerenciamento de projetos para ser feita à distância, a gente tem um maior controle sobre os processos, a gente consegue entender melhor as etapas e reconhecer melhor os pontos de atenção. A gente consegue, pelo maior controle de processos, a gente consegue garantir que o cronograma seja cumprido. Então, se uma fase está mais atrasada, eu consigo enxergar o macro e pensar que talvez alguma coisa que a gente estava previsto para fazer lá na frente pode voltar aqui um pouquinho para trás, para que a gente consiga cumprir o prazo e não estender o projeto. A gente pode pensar também nos lucros, né? Tipo assim, as vantagens de rever o nosso processo de gerenciamento de projetos para adaptá-lo, né, para um gerenciamento de projetos à distância. É a questão dos lucros. Agora, naturalmente, as pessoas elas vão ficar mais tímidas para poder investir. Então, é natural que o mercado de todas as EJs deu uma parada, uma caída um pouquinho. Então, a gente, como EJ, a gente precisa rodar. E se a gente, tipo assim, tiver um rastreamento da lucratividade e conseguir dar um basta nos nossos desperdícios, a gente vai ter uma EJ que vai estar rodando com uma saúde financeira muito boa. Então, é importante que a gente tenha atenção para esse ponto agora. Cautela. A gente consegue reduzir os riscos do projeto de acordo com o mapeamento de processo bonitinho e diminui drasticamente a nossa tomada de decisão aleatória. Engajamento. Se todo mundo estiver alinhado com tudo que está acontecendo no projeto, todo mundo estiver entendendo quais são os seus papéis ali dentro, o time naturalmente fica mais engajado. E decisões, né? A gente vai otimizar a tomada de decisões porque a gente vai ter em mãos vários dados e, tipo assim, as coisas vão estar bem claras pra gente, nada vai ser muito chutado. Então, esses são os pontos, né? Espero que vocês tenham ficado convencidos que é muito importante de dar atenção para isso agora e reformule os nossos processos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso na prática, né? O gerenciamento de projetos, ele naturalmente, num contexto fora de quarentena, fora de coronavírus, ele é uma batalha contra imprevistos. Então, quando a gente fica chateado, fica puto com alguma coisa, a gente tem que rever um cronograma que não tá dando tanto certo, a gente tem que lidar com um consultor que às vezes não tá tão motivado. E agora, à distância, as coisas só se intensificam. Então, é importante que a gente encontre uma forma de adequar o nosso trabalho para manter o crescimento das nossas CJs. É importante que, nesse momento, a gente não tenha o sentimento e a mentalidade de estagnar, e sim de rever escopos de projeto e rever cartas de serviços para que a gente consiga, nessa crise, continuar rodando nossas CJs. Tem gente dentro da nossa CJ que está aqui para poder se desenvolver a partir de projetos. E é importante que a gente, tipo assim, garanta o desenvolvimento delas e coloque esforços para repensar o nosso modelo de negócios para que isso seja efetivo. Pensando em, tipo assim, continuar, que é o que a gente tem que fazer, continuar rodando nossas EJs a todo custo, a gente tem vários gargalos a serem adaptados para essas novas condições em relação ao acompanhamento e controle. Esses dois são os maiores gargalos do nosso processo. Então, quais são os primeiros passos para poder lidar com isso, né? Com o acompanhamento e controle mais dificultado? O primeiro passo é definir claramente a forma de monitoramento e controle. Então, a gente precisa ser bem transparente com os gestores, em quais vão ser as funções deles e, tipo assim, quem é responsável por cada área e quais plataformas vão ser utilizadas. Então, a gente vai conversar sobre o projeto no Slack, no WhatsApp, no Telegram e sobre o armazenamento de dados. A gente vai usar o Google Drive, a gente vai usar a Box, a gente vai usar o quê? É importante que, tipo assim, os mínimos detalhes sejam alinhados. Normalmente é importante. Nesse cenário de trabalho remoto é ainda mais. É imprescindível também que toda a equipe saiba as responsabilidades e os campos de atuação, o que tem que fazer. Então, é importante também, uma coisa que seria super aplicável é fazer um guia para cada um. Um guia para cada um não, né? Um guia para o projeto em relação, tipo assim,
qual é o papel de cada um, o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que entregar. Uma vez definido o modelo de trabalho, atribuir as funções e isso estando claro para todo mundo, é importante que a gente faça uma rotina de acompanhamento que seja explicativa, que qualquer pessoa que não esteja dentro do projeto consiga bater o olho e entender. E por que isso? Porque quando a gente consegue visualizar melhor o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, foi o que eu falei lá atrás. A gente consegue lidar melhor com o projeto, a gente tem uma visão maior das macroetapas e a gente consegue ter uma versatilidade e o projeto vai fluir de forma mais natural, mais orgânica. E para isso a gente pode usar várias ferramentas, por exemplo, Trello, Pipefy, Asana, Monday. São plataformas que você pode colocar quais são seus sprints, qual é a etapa o projeto está, quais são as tarefas a serem entregues, e a gente consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo e controlar melhor o projeto consequentemente. Além disso, a gente consegue visualizar possíveis problemas e atrasos e consegue atuar neles de forma mais efetiva. E é muito importante também que a gente pense em como adaptar isso para o cliente, porque é natural que ele fique mais apreensivo nesse momento e que ele queira acompanhar as coisas de forma mais próxima. Então, como que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode adaptar uma dessas plataformas para o cliente? Fazer um MailChimp, um relatório semanal ou de acordo com a periodicidade que for necessário? E aí, quais são as vantagens do acompanhamento bem feito, né? Com o acompanhamento bem feito, a gente pode alcançar a padronização dos processos, o que deixa tudo muito mais fluido no projeto, e monitorar as tarefas de maneira individual, grupal, de todos os projetos através de uma das ferramentas. Então, cada um vai lá e preenche um checklist no Trello em relação ao que fez na semana. Então, o gerente, a pessoa responsável por cobrar, vai ter uma visão mais clara do que está acontecendo ali. Então, monitorar isso torna muito mais tranquilo porque está padronizado. E como, tipo assim, cada um é responsável por colocar suas tarefas, o que fez, o que não fez, e dar esse relato, as pessoas ficam mais independentes. Então, a gente descentraliza essa questão de cobrança um pouco mais do gerente e não deixa só um membro responsável por atualizar o status. Então, qualquer pessoa responsável por aquele projeto, independente da hierarquia do organograma da EJ de vocês, consegue ter essa visão clara do que está acontecendo. Quarto ponto é a estratégia. Se a gente tem uma visão do que está acontecendo, se a gente tem essa macrovisão, a gente consegue perceber quais são os nossos pontos de falha e quais são os pontos de que a gente realmente tem que sentar para fazer reuniões e discutir o que foi feito, o que tem que fazer, o que a gente pode ali reformular, o que a gente pode mexer. É aquele negócio que eu falei, a gente está atrasado no cronograma e talvez mover algumas tarefas para que a gente não se atrase mais. Então, tipo assim, a gente consegue ter, tipo, um insight, né, de quando ter essas reuniões estratégicas. E, além disso, sempre espaço para melhorar, né? Se a gente consegue enxergar nosso processo como um todo e ele é uma coisa fluida e as coisas estão claras, está todo mundo alinhado, a gente sempre tem espaço para poder melhorar. Em relação ainda ao alinhamento, é muito importante que a gente, às vezes, invista em gestão à vista, né? Gestão à vista é uma ferramenta para alinhamento. Então, tem algumas plataformas, que é o Miro e o Discord, que os membros podem se comunicar e ver um dashboard do que está acontecendo. O importante é sempre manter a integração nesse momento. Beleza, a gente falou muito sobre acompanhamento da rotina, mas e aí? Como que a gente controla, então? A gente falou sobre acompanhamento, agora a gente vai falar sobre controle. E como que a gente vai controlar? A gente vai controlar por meio de indicadores. A gente vai falar hoje sobre KPI. O KPI é um indicador-chave de performance e serve para você acompanhar a evolução das atividades ao longo do tempo, ou a evolução de algum plano de ação. Então, eu consigo ter uma noção de aonde eu quero chegar, aonde eu tô, no meio do caminho, de onde eu parti, e com isso, tipo assim, colocar plano de ação em cima para poder, sei lá, talvez o meu projeto tá muito atrasado e meu indicador tá me falando isso. Então, eu sei que já tem semanas que ele tá atrasado. Então, o que acontece? Eu vou implementar um plano de ação em cima de atraso de projeto, em cima do cronograma, para poder lidar com isso. Então, a gente consegue controlar melhor e saber quando que a gente tem que atuar ou não. KPIs, eles podem ser utilizados para várias coisas e dentre essas coisas, uma delas é a avaliação da performance das suas equipes nos projetos. A gente pode pensar em nível de dependência e interdependência dos membros do time, demonstração de habilidade de liderança, como os membros resolvem conflitos e se ajudam,
o nível de participação e comprometimento, o nível de interação entre os participantes, a clareza e a efetividade da comunicação, entre outros. Agora, nesse próximo slide, eu vou dar um exemplo de indicadores. Satisfação dos colaboradores é um tipo de indicador. E para todos esses indicadores, gente, a gente pode usar tipos de escala e é importante que vocês vão atrás de escalas confiáveis e que façam sentido para o que você está medindo. Então, tem escala tipo de Likert, tem exemplos de escalas em livros, tipo assim, de pessoas que estudaram para poder montar escalas, para poder medir certas coisas. Então, procurem isso para poder embasar melhor os indicadores de vocês. E aí, voltando, né, nível de engajamento de colaboradores, percentagem de atividades completadas, nível de motivação. Então, a gente consegue medir algo que está relacionado, desde algo que está relacionado ao gerenciamento de pessoas, até algo que está relacionado à quantidade de atividades completadas, atraso e outros âmbitos do projeto. É importante ressaltar que com a utilização de KPIs e de indicadores, você tem dados na mão. E dados, eles existem para ser sempre atualizados, acompanhados e analisados. Então, se a gente não tem esse cuidado, a gente está colocando muito esforço numa coisa que vai ter pouco impacto. É importante que a gente tenha equilíbrio entre esforço e impacto. E uma forma de unificar todos esses dados que a gente está colhendo é essa plataforma Runit. Quanto mais integrados os dados estiverem, melhor. E quanto mais o time puder acompanhar esses dados, esses indicadores, melhor, porque gera um alinhamento maior. Agora que eu já sei como gerenciar meu time, como que eu vou capacitá-lo, né? É importante que a gente pense em capacitação agora, nessa época de quarentena, porque a gente naturalmente tem mais tempo e a gente tem mais espaço para poder pensar nisso do que normalmente, né, no nosso dia a dia. Várias plataformas de ensino liberaram alguns cursos e a gente vai falar um pouco sobre eles para otimizar nossa execução de projetos. Um deles é a Udemy, que é uma plataforma de ensino à distância, que liberou 40 cursos gratuitos de programação e tecnologia. Outra é a Projetou, que é um site de cursos de arquitetura, né, uma plataforma, que liberou todos esses cursos aqui de Revit, Corel, Photoshop, Illustrator, projeto hidrossanitário, eficiência energética em edificações, Navisworks para acampamento em BIM, entre outros, até o dia 1º de abril. E a gente pode ver até coisas interessantes, que às vezes não é uma coisa muito aplicável na sua EJ, Photoshop, Illustrator, essas coisas, mas é um conhecimento que você quer ter. E é bom também que a gente mantenha a nossa saúde mental e o nosso cérebro funcionando ao longo dessa quarentena, porque é muito tempo em casa, ocioso, e isso não faz muito bem a ninguém, né? A Fundação Getúlio Vargas liberou 55 novos cursos, que abrangem as áreas de Direito, Administração, Marketing, RH e outros. E a RD University disponibilizou 8 cursos relacionados à área de marketing. E aí eu queria dar um foco, né, a esses cursos liberados em relação à área de marketing, porque eles não servem só para EJs que mexem com isso. A gente, como o mercado está mais tímido, a gente está perdendo clientes e está mais esquisito mesmo, é importante que a gente estude e trace planos de ação para poder voltar com tudo depois dessa quarentena. E estudar sobre marketing é bastante importante. O Núcleo Triângulo também liberou vários conteúdos. Vocês podem conferir, esse slide vai estar liberado com os hiperlinks para vocês. E enfim, a gente chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm todo espaço para feedback. Agora é basicamente pegar isso aqui e aplicar, né? Não deixar só no papel, não deixar só no treinamento. Realmente nos preocupar em continuar rodando nosso EJ, em continuar, produzindo e em adaptar nossos processos para que eles rodem da melhor forma à distância. Todo o material, e inclusive o e-book que vai ser liberado para vocês, foi baseado nesses links. Se vocês quiserem ir direto à fonte para poder ler e aprender, os links vão ficar disponíveis. E no mais é isso, eu agradeço a presença de vocês. Boa quarentena e espero que vocês consigam aplicar e que tenha sido aplicável.